Eu sou o professor Fabrício, vou falar então sobre o conceito de conversar, na verdade, um pouquinho sobre otimização e falar de alguns métodos, principais métodos, e o formato dele, na verdade, dos algoritmos, das otimizações interativas em Python. E vem a ser otimização, né? Então, aqui uma descrição bem direta, na verdade, né, que o termo otimização se refere ao campo da matemática dedicado ao desenvolvimento de métodos eficientes de determinação de extremos de uma função, de uma ou mais variáveis. Então, os primeiros métodos que a gente vai dar uma olhada são univariáveis, né, de apenas uma variável, e a gente vai evoluir para métodos que podem ser utilizados com processos mais complexos, né, com mais 10, 20, enfim, centenas ou milhares de variáveis. E aqui então os principais conceitos que a gente tem que compreender para a gente trabalhar com otimização, que é a variável de decisão, os critérios, função, objetivo, restrições e a região viável. Então vamos falar um pouquinho de cada coisa aqui. Então, variável de decisão é a variável independente, ou seja, que tem uma informação relevante já, né? Independentes ou variável manipulada. O que seriam essas variáveis? São as variáveis que eu consigo, que não dependem de outras, né, porque são independentes, mas que eu variando elas eu consigo alterar alguma variável no meu processo. Por exemplo, vamos colocar aqui um processo de refrigeração, um ar-condicionado. Então, aqui supondo que a gente tem um ar-condicionado split, né? Meio mal feito. Aqui a gente tem a saída de ar. E por cima aqui, na verdade, a gente tem a entrada do ar do ambiente. Basicamente, o que a gente quer quando a gente trabalha com ar-condicionado? A gente quer controlar a temperatura. Mas essa variável temperatura é a variável que eu atuo para poder controlá-la? Na verdade, não, né? Para mim controlar a temperatura no processo de ar-condicionado, qual que é a variável que eu vou atuar? Eu vou alterar normalmente na potência, considerando, por exemplo, um ar inverter, né? A potência do meu, do meu ar-condicionado. Então, quanto maior a potência, maior vai ser a troca de calor, então, que ele vai permitir nesse processo, conseguindo chegar, então, no valor desejado, então, da minha variável controlada. Então, resumindo, voltando aqui, né? Então, num sistema de ar-condicionado, eu quero controlar uma variável temperatura. Entretanto, para mim variar a temperatura, eu vou trabalhar com uma outra variável. Variável essa independente, ou seja, não dependo de qualquer outra variável para me poder variar a temperatura do meu do, do meu ar-condicionado. É a variável que eu manipulo, né? Então é um conceito similar, na verdade, a questão do manipulado e do independente. Critério. Esse critério basicamente define o que eu vou procurar na minha função. Por exemplo, se eu for procurar a maximização dos lucros, automaticamente eu vou procurar o máximo da minha função. Se eu vou, porventura, melhorar, reduzir custos, enfim, alguma coisa nesse sentido, eu vou procurar o mínimo da minha função. Então, o critério é importante a gente definir justamente para saber o que a gente está procurando na nossa função. Então, aqui a nossa função objetiva, é, que nada mais é que a função matemática do critério de otimização, pode ser unimodal ou multimodal. Isso aqui, essa questão do unimodal e multimodal, normalmente em processos mais complexos, ela vai ser uma função multimodal, ou seja, fazer uma função qualquer aqui, ó, no tempo, o que vem a ser uma função multimodal? Algo assim, ou seja, ela tem mais do que um mínimo. Não necessariamente que quando a gente determinar o mínimo da função, que a gente efetivamente encontrou o menor e mínimo dela.
Então, multimodal é nesse sentido, que pode existir vários mínimos naquela função. As restrições são imposições, depois nos exemplos adiante, utilizando os métodos, a gente vai conseguir trabalhar melhor, mas basicamente as restrições são o que vai vai inserir, na verdade, né, algumas questões que têm que ser levadas em consideração na otimização ou na formulação da função objetivo. E essas exceções podem ser de igualdade, desigualdades. A região viável nada mais é então do que a região da minha função, considerando, no caso, essas restrições, né? Considerando os lugares, os espaços da função em que eu não vou chegar, ou que não existe o mínimo, ou que eu não deveria procurar o mínimo lá. Então, aqui um exemplo bem simples. Uma empresa precisa fabricar uma embalagem de transporte especial para produtos sensíveis à embalagem. Sensíveis. A embalagem deve ter formato cilíndrico, resistente à pressão e ser feita de material com custo proporcional à sua quantidade. Então, os dados que a gente tem desse problema, que o material das laterais da minha embalagem é R$ 50 o metro quadrado, da base e da tampa 80. E uma restrição, então, que a gente falando de restrições, né? Uma restrição que tem esse meu processo, o meu problema aí, é de 2 metros cúbicos, tem que ser o volume, então, da nossa embalagem. Então, olhando aqui para esse exemplo aqui, a gente tem, então, uma tampa e uma base, que tem um valor de R$ 80 o metro quadrado, e essa lateral, no caso aqui em papelão, nessa imagem, mas essa lateral que é 50. O que acontece aqui? Se eu aumentar muito essa embalagem para reduzir a base e a tampa, né, reduzir automaticamente o custo, o que vai acontecer? Vai aumentar desproporcionalmente a área da lateral, fazendo que o custo da embalagem seja maior. E, da mesma forma, se eu reduzir demais essa lateral, as áreas da tampa e da base vão ficar muito grandes, elevando o custo do material. Então, ou seja, existe um ponto específico que eu consigo então chegar num valor mínimo dessa embalagem. Então, o que a gente precisa fazer aqui em qualquer processo, né, de, de otimização, é necessário que a gente defina primeiramente, né, defina as nossas variáveis processo e também defina a função de. Putz, me fugiu o nome, a função objetivo, né? A função custo ou função objetivo. Então aqui a gente tem então quais são as variáveis. Uma delas vai ser o raio e a outra vai ser a altura da minha embalagem. O raio tem relação direta com a base, com a tampa, e a altura tem relação direta com a lateral, né? Com o meu cilindro dessa embalagem. Então a gente sabe que a expressão da área da circunferência é π, perdão, da, da área externa ao cilindro é 2πrh. Como o custo unitário dessa área é 50, né? Então a expressão da área lateral é igual a 100πrh. Da tampa, uma área da circunferência, a gente tem que é πr quadrado. Como são a tampa e a base e o valor é de 80 o metro quadrado, então a gente tem essa expressão aqui. Logo, o custo, considerando essas duas variáveis, vai ser 100πrh, que seria a lateral, mais 160πr ao quadrado. Se a gente for olhar esse problema aqui sem restrição nenhuma, considerando R e H
maior que zero, o que que a gente sabe? O que que a gente consegue enxergar aqui? Se eu colocar, por exemplo, R igual a 0,1 e H 0,1 é o menor custo. Então, só essa informação aqui, que são duas restrições coerentes ao problema, mas essa restrição não nos auxilia na resolução do problema. Existe uma outra restrição aqui, né, que vai ser a questão do volume, a questão do volume dessa embalagem, que o volume de um cilindro basicamente é πr ao quadrado h. Como esse volume é 2, a gente consegue então, se utilizando aqui, né, dessa expressão, isolar o h e chegar nessa expressão aqui, que eu posso fazer o quê? Posso substituir em h nessa função objetivo, eliminando essa variável. Como h é igual a isso, então onde eu tenho h eu posso colocar isso, elimino a variável h e eu consigo então ter uma função objetivo com uma única variável, né? Então, fiz a substituição aqui e cheguei nessa expressão aqui. Então, o custo para a produção da minha caixa, considerando somente a variável R, vai ser essa expressão aqui, que a gente consegue então enxergar, ou melhor, a gente consegue então definir esse valor de R para que esse custo seja o menor possível. E como a gente acrescentou no caso a restrição, né, se utilizando esse contexto aqui, chegando nesse valor de R, então, a gente chega no valor de R considerando um volume de 2 metros cúbicos. Então, tendo essa função, a gente tem um problema de otimização. Qual que é o custo mínimo? Considerando R maior que zero. Então, aqui fiz a plotagem desse gráfico. Então, a gente tem a função aqui, uma função unimodal, convexa. Então, a gente graficamente consegue notar, né, que o mínimo dela aqui está em aproximadamente zero, quase 0,6, né, esse valor aqui. Podemos calcular ela de forma analítica, que serve para esse tipo de problemas mais simples, mas também utilizando métodos numéricos. Quando a gente utiliza métodos numéricos normalmente, ou melhor, quando a gente utiliza métodos de otimização, normalmente quando as variáveis são maior que 2 ou que 3, quando a gente não consegue mais ter uma visualização gráfica do problema, aí que entra os métodos numéricos, perdão, os métodos de otimização. Então, resolvendo de forma analítica é relativamente simples, né? Porque o que que a gente sabe aqui? Aqui está a nossa função, ou melhor, vamos voltar no slide anterior aqui. Aqui está a nossa função. Como que a gente define esse cara aqui? A gente consegue definir esse camarada quando a derivada nesse ponto é igual a zero. Então, simplesmente derivando a função. Então aqui tá a minha derivada. Derivando a função igualando igual a zero. Isolo zero e vou chegar então nesse valor aqui de R. 0,584. Desse valor de R, voltando aqui voltando aqui na expressão de H, aqui na expressão de H, então eu consigo encontrar o H. Eu, nesse caso é gráfico, mas como eu conseguiria definir que eu estou trabalhando com o mínimo da função e não com o valor máximo? Nesse caso específico, ou qualquer caso, na verdade, que eu determino
o meu mínimo utilizando a derivada, se eu derivar novamente a função e encontrar um valor maior que zero, no ponto, né, no ponto R, nesse ponto R aqui, eu sei que a minha função ela é convexa. E se for menor que zero, eu sei que ela é côncava, ou seja, eu sei que eu achei o ponto de máximo, e se for maior que zero, eu sei que eu achei o ponto de mínima. Então, essa é a forma analítica então, de resolver esse tipo de. É uma das formas analíticas mais simples de resolver esse tipo de questão. E por computador, então, existem diversos métodos para se resolver esse tipo de problema e problemas mais complexos. Como se trata de uma função unidirecional, nós vamos utilizar dois métodos simples aqui de busca unidirecional, que é a seção áurea e a interpolação linear. E depois vamos seguir com outros métodos, como o método de Newton, enfim, vários métodos estão na sequência dos vídeos.